Era uma vez, em uma pacífica aldeia aninhada entre montanhas imponentes, vivia um jovem chamado Hiro. Hiro era conhecido por sua inteligência, bondade e trabalho árduo. Ele possuía um carisma natural que atraía as pessoas para perto dele. No entanto, havia algo que o impedia de conquistar o respeito que ele realmente merecia. Um conjunto de 6 hábitos que atrapalhavam seu crescimento e o impediam de alcançar seu potencial máximo. O primeiro hábito era a procrastinação. Hiro tinha o hábito de adiar suas tarefas, sempre pensando que tinha muito tempo. Isso levava a oportunidades perdidas e projetos inacabados. Seus amigos e familiares frequentemente comentavam sobre seu potencial e habilidades, mas também expressavam preocupação com sua tendência de adiar as coisas. No fundo, Hiro sabia que esse hábito estava prejudicando seu progresso, mas ele não conseguia encontrar a força de vontade para mudar. Um dia, Hiro conheceu um antigo mestre Zen, conhecido por sua sabedoria e visão. Ele decidiu buscar a orientação do mestre, esperando superar seus hábitos e encontrar o respeito que desejava. Hiro viajou até o topo de uma montanha próxima, onde o mestre Zen residia em um humilde templo. O mestre Zen recebeu Hiro com um sorriso desgastado e o convidou a se sentar. Hiro desabafou, compartilhando suas lutas com a procrastinação e seu desejo de ser respeitado pelos outros. O mestre ouviu atentamente, concordando ocasionalmente. "Respeito é conquistado, jovem herói", começou o mestre com uma voz suave. "Para ganhar o respeito dos outros, você deve primeiro aprender a se respeitar e, para fazer isso, deve deixar para trás os hábitos que o seguram." Os olhos de Hiro se iluminaram de antecipação enquanto ouvia atentamente as palavras do mestre. Ele estava ansioso para descobrir quais eram esses 6 hábitos e como se livrar deles. "O primeiro hábito que você deve deixar para trás é a procrastinação", continuou o mestre. "Ao adiar suas tarefas, você se nega à oportunidade de crescer e alcançar a grandeza. Abrace a disciplina e encare suas responsabilidades de frente. Esteja consciente do momento presente, pois é o único momento que realmente existe." Hiro concordou, sentindo uma faísca de esperança dentro dele. Ele percebeu que as palavras do mestre continham uma profunda verdade. Se ele conseguisse superar seu hábito de procrastinação, estaria um passo mais perto de conquistar o respeito que ansiava. "O segundo hábito que você deve deixar para trás é a autodúvida", continuou o mestre. "Acredite em si mesmo, herói. Você possui o poder de realizar coisas extraordinárias. Confie em suas habilidades e tenha fé em sua jornada. Lembre-se de que cada grande conquista começa com um único passo." Hiro respirou fundo, absorvendo as palavras do mestre como uma esponja. Ele sabia que a autodúvida muitas vezes o havia segurado, fazendo-o questionar seu próprio valor. Mas agora, armado com a sabedoria do mestre Zen, ele sentia uma renovada confiança brotando dentro de si. "O terceiro hábito que você deve deixar para trás é o diálogo interno negativo", aconselhou o mestre. "Seus pensamentos têm o poder de moldar sua realidade. Esteja atento às palavras que você diz a si mesmo. Substitua a autocrítica pela autocompaixão. Encoraje e eleve a si mesmo, assim como faria a um querido amigo." O coração de Hiro se encheu de gratidão pela orientação do mestre. Ele percebeu que havia sido seu próprio pior crítico, se destruindo com palavras duras e julgamentos. Mas agora, ele jurou mudar seu diálogo interno e cultivar uma mentalidade mais acolhedora e positiva. "O quarto hábito que você deve deixar para trás é o medo do fracasso", continuou o mestre. "O fracasso não é algo a ser temido, mas sim uma oportunidade de aprender e crescer. Abrace-o de coração aberto, pois é por meio do fracasso que descobrimos nossa verdadeira força e resiliência." Hiro sentiu um peso sendo levantado de seus ombros enquanto absorvia as palavras do mestre. Ele sempre tivera medo de falhar, temendo o julgamento e a decepção dos outros. Mas agora ele percebeu que o fracasso era apenas um degrau no caminho para o sucesso. "O quinto hábito que você deve deixar para trás é a necessidade de validação dos outros", disse o mestre gentilmente. "O verdadeiro respeito vem de dentro, herói. Busque a aprovação de si mesmo, não dos outros.
quando você vive em alinhamento com seus valores e segue seu próprio caminho, os outros naturalmente o respeitarão e admirarão. Hiro sentiu uma sensação de libertação o envolvendo. Ele havia passado grande parte de sua vida buscando validação dos outros, constantemente se comparando aos que estavam ao seu redor. Mas agora ele entendia que seu valor não era determinado pelas opiniões dos outros. Ele traçaria seu próprio caminho e encontraria respeito de dentro de si mesmo. O sexto e último hábito que você deve deixar para trás é a necessidade de controle, concluiu o mestre. A vida é imprevisível e devemos aprender a abraçar suas idas e vindas. Abandone a necessidade de controlar cada resultado e entregue-se à sabedoria do universo. Confie na jornada e tenha fé no processo. Hiro fechou os olhos, saboreando as palavras finais do mestre. Ele sentiu uma mudança profunda dentro de si mesmo, como se um peso tivesse sido retirado de sua alma. Ele sabia que a jornada de abandonar esses 6 hábitos não seria fácil, mas estava determinado a empreendê-la com resolução inabalável. Obrigado, mestre, disse Hiro, sua voz cheia de gratidão. Sua sabedoria abriu meus olhos e me colocou em um caminho de autodescoberta e crescimento. Deixarei para trás esses 6 hábitos e cultivarei uma vida de disciplina, autoconfiança, positividade, resiliência, autovalidação e entrega. O mestre sorriu, seus olhos cheios de sabedoria. Lembre-se, Hiro, o verdadeiro respeito vem de viver em alinhamento com seus valores e ser a melhor versão de si mesmo. Que sua jornada seja cheia de alegria, iluminação e o respeito que você busca. E assim, Hiro iniciou sua jornada de transformação. Com o passar dos dias, ele praticou deixar para trás seus velhos hábitos, substituindo-os por novos que o aproximavam de seu verdadeiro potencial. Lentamente, mas seguramente, ele notou uma mudança em si mesmo e na maneira como os outros o percebiam. Conforme a disciplina de Hiro crescia, ele se tornava conhecido por seu compromisso inabalável com seus objetivos. As pessoas se maravilhavam com sua capacidade de realizar tarefas com eficiência e graça. Conforme sua autoconfiança florescia, ele irradiava uma aura de confiança que inspirava aqueles ao seu redor. O diálogo interno negativo que o assombrava foi substituído por palavras de incentivo e autocompaixão, criando um efeito cascata de positividade em sua vida. Cada falha que Hiro enfrentava era vista como uma lição valiosa que o impulsionava em direção ao sucesso. Ao buscar validação apenas de dentro de si, Hiro descobriu uma sensação de liberdade e autenticidade que nunca antes experimentara. Ele abraçou as incertezas da vida, abandonando sua necessidade de controle e confiando no plano maior. À medida que Hiro se transformava, a aldeia notou a mudança nele. As pessoas começaram a respeitá-lo e admirá-lo não apenas por sua inteligência e bondade, mas também pela força interior e sabedoria que ele exalava. Viram um jovem que havia conquistado seus hábitos e se tornou a melhor versão de si mesmo. A história de Hiro se espalhou, inspirando outros a abandonar seus próprios hábitos limitantes e embarcar em uma jornada de autodescoberta e crescimento. A história de Hiro se tornou um farol de esperança e um lembrete de que o verdadeiro respeito pode ser conquistado por qualquer um que tenha a coragem de deixar para trás os hábitos que o impedem. A partir desse dia, Hiro continuou a inspirar os outros com seu compromisso inabalável com o crescimento e o autodesenvolvimento. Tornou-se mentor daqueles em busca de orientação, compartilhando sua sabedoria e ajudando-os a superar seus próprios obstáculos. Através de suas ações e palavras, Hiro provou que todos têm o poder de transformar suas vidas e conquistar o respeito que merecem. E enquanto Hiro olhava para a aldeia que um dia chamou de lar, sentiu uma gratidão avassaladora pela jornada que havia percorrido. Gratidão pelo mestre Zen que o colocou nesse caminho. Gratidão pelas lições que havia aprendido e gratidão pelo respeito que finalmente havia conquistado, não procurando-o, mas deixando para trás os 6 hábitos que o haviam mantido refém.